essa semana eu fiz 17 anos de casado. Não, 16, né? Fiz 16 anos de casado e 17 anos com a Aline. E eu queria louvar o Senhor, porque ultimamente Deus tem falado comigo que nós somos a manifestação de Deus na terra, amém? Nós somos pequenos cristos, então a gente tem que falar o que Deus faz de bom na nossa vida. E o que Deus fez de bom na minha vida foi restaurar o meu casamento. Amém? Eu tinha medo de falar sobre isso, porque amanhã, às vezes, o ser humano está meio doido, né? Às vezes amanhã a gente pode virar a cabeça e colocar tudo por terra. Mas o Espírito Santo falou assim para mim: amigão, é o seguinte, no dia que isso acontecer é porque você esqueceu de Deus. Amém? Então, Aline, que o seu coração possa estar voltado ao Senhor todos os dias. E o meu coração possa estar voltado ao Senhor todos os dias, porque Ele tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para você, sim ou não? Sempre, sempre, sempre. É só a gente se predispor. E para acontecer o que está acontecendo de 16 anos de casamento, eu precisei engolir bastante orgulho, eu precisei perdoar, eu precisei me reinventar. E funcionou. Tá bom? É só um adendo aí para louvar o Senhor, porque Ele realmente é bom, viu? Queria que os irmãos... Pode ficar de pé, irmãos, por favor? Vamos abrir em João 14, 6 ao 7. João 14, do 6 ao 7. Amém aí? Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, eu vou repetir. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Queria chamar a atenção aqui, antes da gente orar. Eu sou o caminho. Olha a perspectiva que Jesus passa. Caminho a ser trilhado. No caminho, a gente acha a verdade. E achando a verdade, acharemos a vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. A oportunidade, Pai, de estar aqui falando no Teu nome. A oportunidade, Senhor, de ver meus irmãos, de compartilhar com eles, Senhor, a minha fé. Senhor, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio e afirmo, Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Tua misericórdia, Senhor, é infinita. O Teu amor nos constrange, Pai. Nós nunca conseguiríamos entender, Deus. Mas, Senhor, somos carentes da Tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Deixa eu coisar aqui que o negócio travou. Põe na tela aí, irmão. Ó, eu vou falar, eu pedi para o Dudes. Filha da mãe do Miguel, acabou com o meu negócio. Tá bom, então vai ser. Eu queria falar hoje sobre essa palavra, ela é nova, tá? Chama pós-verdade. Não sei, alguém já ouviu falar em pós-verdade? A pastora já ouviu, né? Então, pós-verdade é uma palavra que ela foi adicionada recentemente no vocabulário, no dicionário de Oxford. Então, ela é ainda eu vou tratar como filosofia. Essa palavra aqui é quase uma continuação daquela lá, tá? E eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tinha falado para o Mer... Espera aí que eu já volto, irmãos. Eu tinha falado para o Mer, né, que é incrível se vocês forem pegar as últimas pregações. Queria que, se você quiser investir o teu tempo, do Wesley, do pastor Mário, do pastor Mer, do Marcelo, aquela minha e a de hoje, elas se conectam. Então, parece que a gente
sentou numa mesa e combinou o que iríamos falar. Mas eu creio que é o Espírito Santo que quer falar com a gente hoje. E eu gostaria que você desse crédito ao Espírito Santo, porque ele realmente quer falar. Amém? Então, a pós-verdade, ele é um... Eu vou explicar algumas coisas, a gente vai entrar em alguns terrenos políticos, mas eu não quero falar de política, é só um exemplo que a gente vai conseguir entender um pouco melhor. Porque realmente eu tive um pouco de dificuldade de entender pós-verdade, porque ela ainda é um assunto novo. Então vamos ler aqui, ó. Pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Próximo aí, filho. A pós-verdade difere da tradicional disputa e falsificação da verdade, dando-lhe uma importância secundária. Resume-se como a ideia em que algo que aparentemente é verdade, que aparente ser verdade, é mais importante que a própria verdade. Você viu como é difícil de entender? Então vamos lá. Um exemplo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um exemplo que a gente viveu aí na pandemia, né? O que seria pós-verdade? Hoje a gente tem uma verdade que, para construir essa verdade, vem com outra verdade. Olha como é complicado. Exemplo. 2020, né? Foi a pandemia. 2020, a gente teve o problema dos lockdowns, né? E aí ficou nessa disputa que até hoje a gente está, do que realmente era certo ou errado, de fica em casa ou trabalha, ou enfim. E tivemos aí o discurso do presidente, né, que falou que a vida era importante, e é, fato, é uma verdade. E a economia também é importante, fato, é outra verdade. Mas o que a gente viu? A economia a gente vê depois. A economia a gente vê depois. Então, por uma emoção, eu não sei por que não está aí, mas eu acho que eu esqueci de te mandar. Mas ela também, a pós-verdade está relacionado à emoção. As nossas emoções ofuscam a verdadeira verdade. Então vamos lá. E hoje, presta atenção, amado. O tempo faz com que a verdade, você vai entendendo qual que era a verdade. Tempo. Amém? Então vamos lá. Então hoje a gente está vendo que o que está sendo mais falado hoje? Economia, crise, falta de abastecimento, falta de insumo, gasolina caríssima, não só no Brasil, no mundo inteiro. É uma crise mundial. Então, o que aconteceu que a vida importa? Agora não importa mais. Então, para você ver que como no calor do momento se desconstrói uma verdade para vir outra, enfim. E o que realmente precisava ser discutido para trazer o equilíbrio, né, não foi discutido. Eu não estou dando crédito, eu não quero entrar no campo político, se teve razão ou não. Tanto quanto um quanto o outro. Amém? Vamos lá então. Na questão do tempo, eu queria que os irmãos... Eu não quero me prolongar isso, mas é importante, senão a gente não vai entender a palavra. Deixa eu pegar alguma... Eu vou pegar esse varão aqui. Do que ele é feito? Deixa eu ver. É ferro, né? Então vamos lá. Esse aqui é o caminho. Até chegar a ele. Só que eu não estou nele ainda. Eu não estou vendo ele. Eu não sei do que ele é feito. O tempo vai me mostrar do que ele é feito. Não é? Mas aí no meio do caminho, a minha curiosidade por saber de como é feito aquele varão, de o que ele faz, por que ele está ali, e por que ele sustenta essa estrutura, eu vou ouvindo, né, o que tem sido feito. Não pode ser de ferro, porque senão já teria enferrujado. Aí outro fala, não,
aquele varão ali tem que ser de plástico, sustentável, tal. E o caminho, conforme a gente vai caminhando, e o tempo, né? Caminho está relacionado com o tempo também. Eu chego aqui e falo, caramba, me falaram que era de plástico. E ele é de ferro. Então, foram verdades que foram me faladas, que destoaram a verdadeira verdade. Deu para entender agora? Na Bíblia, o pastor Marcelo falou a semana passada, né? Se enquadra muito bem que sobre narrativas, que é a mesma coisa. Cria-se narrativas, cria-se histórias para poder desconstruir a verdadeira verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Beleza? Em Mateus 28, do 12 ao 15, é a passagem de quando Jesus, após ser crucificado, e ele falava, né? Jesus falava que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E aí quando os caras foram lá e viu a pedra removida, viu que ele não estava lá, e agora? Não, vamos inventar uma história aqui, porque essa história ela não pode ir para frente. 28:12, Mateus 28, do 12 ao 15. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite, furtar o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. E é um fato. A Bíblia não foi escrita ontem, mas até os dias de hoje os judeus não acreditam que Jesus ressuscitou. Que ele não é o Messias. Eles estão esperando o Messias ainda. Segundo exemplo, está em João 19, 34 ao 37. Em vez disso, um dos soldados, esse aqui é legal, hein? Porque essa daqui está relacionada à linha do tempo que eu te falei. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, presta atenção, aquele que o viu, de ver, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, porque ele viu. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Qual que é a diferença de ver e olhar? Porque na verdade, ali é engraçado eu falar nisso, porque essa passagem aqui é quando Jesus está ali no ultimato dele, prestes a me perdoa que eu não lembro se ele já tinha ido embora, se ele já tinha entregado o corpo ao Pai. Mas ele já teve todo o histórico, né? Aquele soldado certamente acompanhou Jesus de toda aquela guerra, né? Que estava rolando, de crucifica, enfim, a via dolorosa. Ele com certeza estava lá acompanhando. Como assim ele não estava vendo Jesus? Não faz sentido. Lógico que ele estava vendo. Mas a palavra de Deus agora dá uma ênfase nisso daqui. Aquele que ouviu, deu testemunho. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, porque eles tentaram quebrar a perna de Jesus, mas eles não conseguiram. Na sequência, em João 19:37, está escrito assim: e como diz a Escritura, noutro lugar, olharão para aquele que o transpassaram. Olha aí, o viu e o olharão. Em outras
em outros... Ai, meu Deus. Versões, obrigado. Em outras versões, diz que ele se prostrou, né? Tem, até no filme, eu gosto de assistir filme de Paixão de Cristo, que narra bem essa passagem da questão. Ele meio que se ajoelha e olha para Cristo diferente. É praticamente como Paulo, né? Após ter sido curado, após o cego, olhado para Cristo diferente. Essa é a magia do negócio, tipo, da gente olhar para Cristo diferente. Olhar, não só para Ele. Não vou dar spoiler. A diferença de ver e olhar, qual que é? O Dudes, põe para mim, por favor, o próximo. Olharão. Estava aqui, né? Esse é daí mesmo. Até aí tudo bem? Pós-verdade, ver e olhar. Olha por mão do teu lado aí. Você olhou? Mas será que você viu ele? Ou se a gente só olhou? Não sei se está claro aqui. Ó, parece meio desconexo, tá? Que eu vou de uma coisa e depois vou para outra, né? Essa capa aqui é da revista Time. É que não dá para ver, o abençoado do Miguel, eu comprei uma canetinha para anotar ali para vocês. Ó. Essa capa ela é de novembro de 2020, mas também não está muito claro. Ela é de novembro, se eu não me engano, setembro ou novembro. Se os irmãos tiverem curiosidade, é só pesquisar. O que você vê nessa revista aqui? Você vê um mundo em construção. Você vê ali o cara plantando uma árvore. É como se fosse o mundo colocado como se fosse uma arquitetura sendo remodelada, né? A gente tem ali uma família que não dá para ver. A gente tem alguns arquitetos reconstruindo ao mundo. Eu não sei se vocês lembram que eu trouxe não é um estudo, né? Mas um fato aí do cara que é o Steve Bannon, que ele fala que para a gente construir uma sociedade, a gente precisa destruir a anterior. Parecia até conspiração. Próximo aí, Dudes. Aí o que é legal? Aquela revista lá, aquela capa, ela não existe mais. Aquela capa lá só existe graças a Nossa Senhora do Print. Porque Nossa Senhora do Print. Porque, na verdade, o que acontece? A revista Time, primeiro, o que se trata aquela capa, aquela matéria? Trata-se da reunião do Fórum Econômico Mundial. É como se fosse uma ONU, para vocês entenderem. Que lá trata-se sobre os assuntos do mundo, os assuntos em que eles acham que seria melhor para o mundo, enfim. E depois, eles mudaram a capa. E até eu falei, caramba, mas eu quero aquela capa, aquela matéria, eu não conseguia achar. Aí depois eu descobri por quê. Põe o próximo aí. Olha lá, matéria. Revista Time substitui logotipo pela primeira vez. Título da publicação da semana é Vote. Pela primeira vez na sua história, primeira vez na história de quase 100 anos, a revista americana Time trocou seu logotipo e a edição dessa semana veio com o título Vote. O fonte é o G1. Tem outras fontes também, outras matérias. É que esse daí já estava mais fácil para entender. Então o que a gente vê? A gente vê um fato de que... Eu coloquei o Apocalipse para você? Não? Ó,
Vamos para o próximo fato. Apocalipse 13. Apocalipse 13, do 16 ao 17, tá? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, todos, e receberão certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, que falam-se 666. Aqui no contexto, João está falando o seguinte, sobre as bestas que estavam surgindo, a besta do mar e a besta da terra, que se você for ler e voltar, elas falam sobre controle, amém? Então, olha só as verdades que estão sendo lançadas e que a gente ouviu. Por que eu estou te falando isso? Porque falou comigo, porque a verdade que quando eu olhava Apocalipse, eu falava, não, isso aqui está muito óbvio. Se o cara foi impedido de... presta atenção, óbvio. Se o cara foi impedido de fazer o que ele tem que fazer, ele vai ler na Bíblia e fala, anticristo, não quero. Não é verdade? Não é óbvio? Então, para mim, era difícil de entender. Era uma verdade, mas eu precisava da linha do tempo para poder acreditar. E hoje o tempo chegou. Por isso que eu estou chamando a atenção para essa revista Time aqui. Porque no Fórum Econômico Mundial, eles tratavam sobre esse assunto aqui. Eu abordei, depois vocês podem... Deixa eu só colocar aqui. Tá em inglês, tá? É só você clicar com o botão direito, dar um traduzir lá que você consegue. Esse aqui é só um pedaço, tá bom? A terceira e última prioridade de uma agenda. Quantas vezes a gente não ouviu falar em agenda, né? Agenda globalista, agenda dos dominantes do mundo. Flertava com conspiração, né? Eu até falava, não, isso aí é canto da carochinha. E eu estou falando para você, é só para a gente observar, tá bom? Não quero cantar a bola e bater o martelo, que é isso. É para a gente observar. Vocês vão entender onde a gente quer chegar. A terceira e última prioridade de uma agenda da grande reinicialização é aproveitar as inovações da quarta revolução industrial para apoiar o bem público, especialmente abordando os desafios sociais e de saúde. Durante a crise do Covid-19, empresas, universidades e outros uniram forças, união de forças para desenvolver diagnósticos terapêuticos e possíveis vacinas. Estabelecer centros de teste, presta atenção, criar mecanismo para rastrear infecções e entregar telemedicina. Imagine o que seria possível se esforços semelhantes fossem feitos em todos os setores. Até aí, até concordo. É muito legal, seria bacana mesmo você poder rastrear, né? A gente fazer uma previsão de uma doença. Também concordo. Só que com o tempo, o que o tempo mostrou com a gente? Que se a gente não sou anti-vacina, eu tô vacinado, tá? Eu já tomei as 2 doses, se vir a terceira eu vou tomar. Mas o que a gente viu? A gente viu que para você entrar num teatro, se você não tiver a comprovante de vacinação, você não pode entrar. A gente viu que se você entrar num restaurante, tem restaurantes aí que não estão permitindo, você não pode entrar no restaurante, se você não tiver o comprovante de vacinação. A gente não pode olhar nisso, focar nisso, tá? Porque não é isso, é a besta, tá bom? Mas isso é uma preparação. Porque se vir óbvio, igual está escrito em Apocalipse, a gente vai rejeitar. Então a gente vai indo, sabe? A gente vai aceitando. Aí você me fala, mas você aceitou a vacina? Calma, vamos ser prudentes, né?
Vamos pegar os fatos e tentar entender onde Deus onde quer chegar. Então, é assim, eles estão impondo um controle sobre nós. Amém? Essa é a verdadeira verdade. E cada vez mais esse controle vai ser mais estreito. Dito isso, o que isso tem a ver com pós-verdade? O que isso tem a ver com ver e olhar? Opa, peraí. Agora eu quero falar da verdadeira verdade que importa. Que a gente se esqueceu. E para mim foi difícil falar afirmando assim. Porque quando eu me olho para a verdade, que a gente vai ver, eu falo, caramba, eu esqueci mesmo. E é quase impossível atingir esse padrão. Então, para Deus, vamos tentar entender o modus operandi de Deus. No Antigo Testamento, Deus deu para a sociedade 10 mandamentos, certo? Então eles viviam sobre a lei, né? A lei, ela era necessária porque, além da sociedade estar em formação, a gente não tinha advogado, a gente não tinha juiz, juiz no formato de hoje, né? A gente não tinha essa estrutura, né, que nós herdamos de Roma, né, dos gregos. A gente não tinha essa estrutura para organizar a sociedade. Então Deus, com o teu propósito, isso foi falado também, a gente tem que entender o macro de Deus, o macro. Então para chegar em Jesus, ele não fez assim. Ele teve que construir um caminho. Amém? Porque senão a gente não daria crédito a essa verdade. Então vamos lá. Então a sociedade foi do Antigo Testamento, que saiu do Egito. Eles receberam 10 mandamentos, ok? E quem estivesse abaixo desses 10 mandamentos estariam agradando a Deus, perfeito? Qual que é o mandamento que Jesus... Então beleza, aí chegou em Jesus. E qual o mandamento que Jesus pôs sobre nós? Chuta. Oi? Amém. Glória a Deus, velho. Amar a Deus. Olha como Jesus foi bem mais fácil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Jesus. Então vamos lá. Pela lógica de Deus, para agradar a Deus no Antigo Testamento, que o Deus é o mesmo, sociedade é diferente. Para agradar a Deus no Antigo Testamento, nós precisávamos estar debaixo da lei, ok? Para agradar a Deus, que é o mesmo, na graça, o que a gente precisa fazer? Amar o próximo como a ti mesmo. Fácil, não é? Fala a verdade. É muito fácil amar o próximo. Eu estou sendo irônico, tá? Estar debaixo da lei é muito mais fácil. Por quê? É igual quem mora em condomínio. Bateu 10 horas, não pode fazer barulho. Por mais que eu goste de fazer barulho, mas eu estou debaixo de uma lei, senão eu vou ter uma punição, eu vou receber a multa. Mas eu não sou educado porque eu sou educado. Não, eu sou educado porque senão vai doer no meu bolso. Né? Então estar debaixo da lei era muito mais fácil. Era só não fazer. E isso não transformava a gente. Porque você fazia, porque senão você ia ter uma punição. Jesus veio e fala, você é livre. E eu acho que na verdade, a chave de Deus é realmente, parece óbvio, a chave de Deus é Jesus. Mas o princípio para que nós fomos criados, eu acho que realmente, basicamente, se finaliza em Jesus. Por quê? Deus criou a gente para quê? Criou Adão para adorar a Deus? Me ajuda aí.
para adorar as coisas que ele fez, né, no mundo sem pecado e tal. E aí Eva acreditou numa outra verdade. O Marcelo Álvares também falou isso na pregação anterior, não sei se vocês lembram. Ela acreditou, come aqui, ó, você vai ser igual a Deus. Ela acreditou numa outra verdade, ela desconstruiu a verdade que veio da verdade, né? E ela acreditou numa outra verdade. E aí veio a consequência, que foi o pecado no mundo. E desde então Deus teve que trabalhar para salvar a gente. E em Jesus, a gente é um looping, porque assim, ó, para agradar a Deus em Jesus, Ele fala para a gente morrer. E é tão difícil a gente morrer, porque como Ele é um Deus que Ele não é um Deus ditador, como Ele é um Deus que Ele não é um Deus controlador, Ele só queria adoração pelo que Ele é. Esse era o princípio de Gênesis, né? Que Ele queria ser adorado pelo que Ele é. E Jesus é a chave da gente adorar a Deus pelo que Ele é. Por que a gente não consegue? Porque o problema está aqui. Se Deus Jesus deixou 2 mandamentos só para a gente obedecer, por que a gente não consegue obedecer esses mandamentos? De maneira prática. Porque os fariseus e os mestres da lei, eles também eram hipócritas. A gente esbarra muito com isso. Porque eles não amavam, eles olhavam. É igual a passagem do samaritano. O cara foi lá, né, foi assaltado e tal, desceu lá pela via, o sacerdote, quem mais desceu? Os levitas, né, os sacerdotes, eles olharam e atravessou. O samaritano, ele viu a situação. Então eu me prendia muito no que da boa obra, né, que a gente precisava ajudar o próximo, no sentido de vamos dar comida ali para um necessitado, vamos ajudar, que também faz parte. Só que não é isso o fim. A questão é ver, amar verdadeiramente. Essa é a grande chave. E é impossível ser assim, só por pensar assim. É aonde eu quero chegar. É impossível amar só por pensar em amar. Porque também o amor, ele tem um probleminha aí também que veio dos gregos. Porque romantizaram muito o amor. Né? E é por isso que eu falei do casamento. Porque hoje eu consigo amar a Aline olhando para todos os defeitos que ela tem. E espero que ela mesma. Né? Então, o amor, ele não tem recompensa. E se a gente for ver a mensagem da cruz, é a mesma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como Deus é perfeito, né? Ele não deixa nenhuma ponta solta. Vamos lá, que senão eu vou me perder aqui. Então, por causa dos gregos, né? A gente romantizou muito o amor. A gente perdeu a noção do que é o amor. Então, o amor é a verdade que Jesus fala. E por causa dessa romantização do amor, a gente vai acrescentando narrativa sobre o amor. Só que quando nós somos testados para amar, nós não amamos. Vamos lá. E o engraçado, por que eu quero bater nessa tecla? Só para fechar aqui o raciocínio, tá bom? Depois a gente vai para a próxima parte. O caminho está chegando. Os fins dos tempos estão chegando. Pode ser que eu e você não veja. Mas se nós não voltarmos para a base, que é Jesus Cristo, verdadeiramente firmados na rocha, nós não suportaremos. Porque o mundo, ele tem muita atração, o mundo está muito interessante, o mundo está cada vez mais frio e lógico, e isso vai trazer com que nós esfriaremos. Vou te provar. Jesus fala assim que o amor de muitos se esfriariam quando ele viesse.
Jesus fala assim: será que acharei amor na terra? Olha só o que o Mark Zuckerberg criou, o metaverso. É a arte imitando a realidade. Talvez, eu não vou pregar nada, não vou falar nada aqui, Jesus vai voltar antes ou depois. Mas enfim, se nós vermos, gente, é só olhar para os nossos filhos, que não conseguem mais sair do celular. É um mundo que foi imposto a eles. E não tem como. É que nós achamos um absurdo porque nós vivemos os dois mundos. Quem aqui nasceu em 80, 70, em 70 mais ainda consegue achar pior. Mas eu que sou da década de 80, eu vivi o pós-moderno, né? Vamos dizer assim, essa evolução da pós-modernidade. Então hoje eu olho e falo, eles não sabem o que estão perdendo. É tão bom conversar, sentar, sentir. E eu vou te provar que eu estou te falando, que é igual a igreja. Nós fechamos a igreja. Quantos irmãos se esfriaram? Porque desconectou. Desconectou. Então, a gente tem que entender que o diabo, ele é ligeiro. E ele não vai impor as coisas de uma vez. É igual, quando ele se manifestava nas igrejas, ele parou. Porque já estava dando muito óbvio. Nossa, eu preciso conhecer a Deus, porque olha, o diabo ele estraga a vida das pessoas. Não, hoje ele não vai estragar a vida de ninguém, não. Ele só vai deixar você quietinho, no seu cantinho, vivendo a tua vidinha. Aí é só o começo do fim. Que aí até ele vai puxar seu tapete de uma vez. Então, amados... me perdi no raciocínio aqui, vamos lá. Do amor. Lembrei, desculpa. Então, o que eu estou falando de... Por que eu trouxe essa questão do Times, né? Porque é um fato, não é uma coisa que eu acho e você acha, é um fato, já estão elaborando, né? O controle está aí, se você não tiver uma vacina, você não consegue nem entrar num restaurante que é adepto a esse método, né? Então, eu acredito hoje que sim, vai ser verdadeiro. Quando colocaram, no ano passado, que, olha, talvez se a criança não tiver a vacina, ela não vai poder se matricular. Aí me caiu a ficha, eu falei, caramba, mano. E se um dia chegar assim e falar, você não vai poder comprar e vender? Será que eu vou estar preparado mesmo para isso? Sabe o carro que você gosta? Não vai dar mais. Sabe aquele restaurante que você gosta? Não. É só você... Não sei lá o que vai ser, tá bom, irmãos? É só você instalar isso aqui. É só você pôr o chip, não sei. É só você ter a marca, eu não sei. Mas será que a gente está preparado? Enfim. Então, a gente precisa voltar para a base. Então, voltando para a base, que é o amor. É o amor. E o tempo mostrou que realmente o distanciamento das pessoas faz com que nós se esfriamos e perdemos essa noção do amor ao próximo. Porque, olha como isso é importante. Porque desconstrói totalmente para que Jesus veio. Amar o próximo como a ti mesmo. No metaverso, voltando lá, você vai ter um mundo virtual, você vai ter uma vida... Talvez aquela casa que você gostaria de ter no mundo real, você vai ter no mundo virtual. Eu tenho certeza que o ser humano ele é tão criativo que realmente ele vai acabar vivendo dentro disso. E ele vai se distanciar. A gente já vê alguns meninos aí de 20 e poucos anos não quer. O Miguel mesmo, se não tomar cuidado, não quer sair mais de casa. Só quer ficar com os amiguinhos virtual dele. Então eu vejo tudo isso e olho, a gente está se aproximando dessa verdade. E amados, peraí, que travou. Dito isso, eu queria pôr isso daqui, ó. Lucas, eu vou até sentar, que eu quero ler com vocês. Paga aí, irmão. Ai. O que a gente vai fazer com esse versículo agora? O que a gente vai fazer com essa verdade aí? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoe os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Se alguém bater em você, numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Está de brincadeira, né, Jesus? De
a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que amam? Até os pecadores amam os que amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores e esperando receber devolução integral. Amem. Amém. Porém, eu acho que é amem, né? Amem. Porém, os seus inimigos. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terá será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e os maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoam, e serão perdoados. Deem e será dados a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Oi? Acabou? Amém. E aí, amados? Pode voltar lá, Vaso, no primeiro lá. O que a gente vai fazer com isso aqui? A gente acabou de pôr em prática o que Jesus quer da gente. Porque o amor, ele é substantivo. O amor, ele é... Não sei como enquadrar o amor. Vamos romantizar o amor mesmo? Os judeus, eles encaram o amor na prática. E nós, descendentes de Jesus, vamos dizer assim, né? Nós romantizamos o amor e não praticamos esse amor que Ele quer de nós. Então, o Espírito Santo quer falar hoje que aquele que tem ouvido, ouça, porque os tempos que estão vindo são tempos difíceis e possivelmente nós vamos ser dizimados se a gente não olhar para isso daqui. Amém? E amados, eu queria falar uma coisa assim, em cima do que está dessa palavra. Trazendo para a nossa igreja. A gente tem que, de alguma forma, procurar resolver os nossos intempéries. Nós precisamos resolver a nossa vida. Em nome de Jesus, resolva a tua vida. Resolva, perdoa a quem precisa ser perdoado. Suporte quem precisa ser suportado. Porque é assim que Jesus quer. E há um looping. Porque quando eu olhei para essa palavra, eu falei, Jesus, está de brincadeira, não tem como. Não tem como ser assim. Tem como ser assim? Fala a verdade. Por você mesmo. Se te roubarem, se baterem no teu carro, você vai deixar quieto? Né, pastor? Você fala, vai com Deus, abençoado. Não. Tomara que ele perca 2 vezes mais, né? Então, se te fecharem no trânsito, ainda até brinco com a Najara, né? Que a Najara é meio estressada no trânsito. Ela fala, mano, já pensou se às vezes amaldiçoou um pastor, velho? Né? Aquela explosiva. Aí eu também, quando o cara me fecha, eu falei, né? Até o Wesley também citou um exemplo, né, Wesley? Né? Então, amados, nós somos assim. Então, é legal essa palavra nos traz consciência de que nós somos.
Se você trouxer consciência do que você é, você fala, meu, preciso de ajuda. E é um looping de novo. Por quê? Porque quando a gente traz consciência, Jesus é esperto, Deus é esperto. Ele fala, eu vou jogar um negócio aqui que eles vão ter que precisar de mim, porque é impossível eles por si próprios fazerem isso. Então, o que a gente deve fazer? De maneira prática. O quanto você tem se dedicado a tua vida a Deus? O quanto você tem orado ao Senhor? Oração era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Mas uma vez, passando na palavra, eu ouvi numa pregação, Jesus falou assim, quando for orarem, quando for jejuarem, eu falei, caramba, ele espera isso de nós. Ele não está falando, olha, veja bem, seria legal vocês orarem. Olha, seria legal vocês jejuarem. Não. Essa pregação ela faz mais sentido hoje, porque a gente vê que o bicho está pegando, né? E se a gente não voltar para a base, a gente vai ser consumido. E o amor vai se esfriar. Ora cedo, ora mais tarde. Então, precisamos voltar para a base. Precisamos fazer com que o corpo de Cristo, isso daqui é o corpo de Cristo, amém? Você que está no louvor, o corpo de Cristo depende de que, através da tua vida, seja manifesta a graça do Senhor. Você que está na liderança de algo, seja lá qual for, o corpo de Cristo necessita que a graça dele seja manifesta através da tua vida. Nós não somos pequenos cristos? Você que faz parte dessa igreja, pare de olhar só para o teu irmão. Veja-o ele. Eu falo isso com muito temor, amados, porque às vezes, possivelmente 90% do meu tempo eu só vou olhar para vocês. Mas o que me faz ver vocês é eu voltar para Jesus. Você está entendendo o looping que a gente entra? Quando ele fala, tudo faz sentido agora, quando ele fala para a gente estar na figueira. Ele só vai jogando as coisas, olha, vocês precisam fazer isso, porque vocês não vão entender isso. A gente precisa voltar para a base, que é Jesus Cristo. Não é simplesmente só que ele cresça ou diminua. Será? Se a gente tem birra com alguma coisa? Se a gente às vezes, eu não quero menosprezar Deus de maneira alguma. Ele é muito maior do que nós mesmos, mas às vezes a gente trava a obra do Senhor por birra. Às vezes a gente trava a obra do Senhor porque você não aceitou o que o irmão falou. Se alguma heresia que foi dita algum dia, ok. Se alguma coisa que não foi fora da palavra, vamos se resolver então. Mas está na hora da gente voltar ao verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é voltarmos para Cristo. Porque se você tentar filosofar e romantizar o amor, vai cair na sua verdade. Está entendendo agora da pós-verdade? Porque a gente vai desconstruir a verdade do amor e vai trazer outras verdades. Para quê? Para simplesmente, como é que é a palavra? Justificar. A gente vai se justificar. E por que eu venho falando que a gente vem cheios de tempos em que todo mundo é especialista em tudo? Exatamente por causa disso. Porque na palavra de Deus falando que nos últimos tempos terão mestres para si mesmos. É isso que já está acontecendo. Nós se apegaremos àquilo que... Opa, isso aqui faz sentido para mim. E o que... o amor. Eu quero ver o que a gente vai fazer com aquela palavra de Lucas. É só isso que eu quero, a pergunta de hoje. Porque aquilo lá, se você pensar, mas, porém, depende, é a sua verdade. Amém? Deu para entender o que é a pós-verdade? E que o mundo de hoje, ele vai querer desconstruir a verdadeira verdade, que é o amor de Deus para com o próximo. O amor de Deus para com a tua vida. Porque é através da tua vida que você vai poder manifestar o amor, manifestar a presença de Deus. É isso. Simples assim. A esperança, é só a gente voltar para a palavra de novo. A
A presença de Deus, ela era numa arca, ok? A presença de Deus está dentro de você, agora. E a presença dele precisa ser manifestada, não é que precisa porque ele precisa, mas é a maneira de falar, poxa, Deus existe, hein? Está entendendo? Então, amados, volta para o amor. Volta para o amor. Porque medita em Lucas e fala com Deus, briga com Deus. Aí é um problema seu e Jesus. Não só em cima disso, romantizando, faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Posicione-se. Você sabe quando eu vi uma palavra de posicionamento, eu recebia como religiosidade, eu recebia como imposto. Nossa, estão impondo alguma coisa sobre mim. Meu irmão, se eu falei alguma besteira aqui de mim mesmo, depois você pode me corrigir. O que eu falei é só o que Jesus espera de nós. E se você tem ouvido para ouvir, ouça. Se você tem olhos para ver, veja. Amém? Porque, assim como aquele soldado ali que não entendeu nada do que estava acontecendo com Jesus, mas quando ele espetou em Jesus e viu cair água e sangue, aí ele falou, caramba, mano, Deus existe mesmo. Era verdade. Que isso possa acontecer com as nossas vidas. Que você se assuste quando você buscar mais o Senhor. Que você se assusta e se constranja o quão transformado você está. Né? Eu até brinco ali, eu falei, mano, dá vontade de matar, no bom sentido, pelo amor de Deus. Dá vontade de te estrangular, mas eu não sei, eu não consigo. Né? Porque o meu eu, a minha lógica, a minha cultura, a minha educação fazia que, falando de casamento, alguém tivesse uma mulher, minha esposa, tivesse aquele comportamento, a minha reação seria essa. E foi por um tempo. E aí hoje eu vejo que a minha reação, eu não consigo mais reagir como eu agia, porque eu começo a olhar para Jesus, e é engraçado que aí vai dando paz, porque aí não é mais eu esperando em mim mesmo. É olhar para Jesus e falar, não, Senhor, cuida da situação, talvez esteja errado, talvez ela esteja errada, está na tua mão, você descansa, fica de boa. O seu relacionamento, para ser mais assertivo, tá? Se perdoe. Seus pais, seus familiares. Entendam bem, Jesus fala que se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se você tem alguma ponta solta na tua vida, resolva. Em nome de Jesus. Se você assume um ministério nessa casa, se resolva. Em nome de Jesus. Porque não é tempo mais. Não é tempo mais da gente brincar de igreja. Eu sempre ouvia isso, né? Mas hoje tá mais claro da gente falar, não é tempo mais de brincar de igreja. Porque o tempo está se mostrando a favor de Apocalipse. E vai vir o tempo. Vai chegar para todo mundo. Amém? Eu queria... Dá para tocar um louvor, ô Marcelo? Que enquanto o louvor tocasse, eu queria que você meditasse nessa palavra, meditasse em Lucas, e ver o quão dependente nós somos de Deus, o quão dependente nós somos de Jesus Cristo. E amados, eu vou te falar uma coisa. Se Jesus fala que o principal mandamento é ame o próximo como a ti mesmo, e a gente não consegue fazer isso, tem alguma coisa errada. Ah, não, então peraí, então eu vou sair daqui e vou amar o próximo. Não, não é isso também. Mas é que você não se conforme em não amar o próximo. Porque é digno você falar, Senhor, eu não consigo. Eu duvido que Ele vai se calar, se você buscar. Mas tem que buscar. O quanto você tem se empenhado na palavra, o quanto você tem se empenhado, porque a única forma de Deus falar com você é através da palavra dele, é Ele falando com você. É muito legal você ver pregação no YouTube, é muito legal receber uma profetada, mas eu te garanto que o Senhor falando com você, porque a sua identidade é como, acho que é Lucas que fala, que a palavra de Deus é como um espelho, né? Você se olha e você se vê. É incrível.
É incrível. Então, amados, volte-se. Volte-se ao verdadeiro amor, que é amar ao próximo, e se resolvam em nome de Jesus. Amém? Amém. Não saia daqui hoje sem clamando pela misericórdia. Senhor, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Porque aí no eu quero entra no que Jesus fala. O que queres que eu faça por você? E Ele vai te dar. Amém? Fica de pé, por favor. Feche seus olhos e vamos orar. Pedir para que o Senhor venha com a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque está escrito que se o meu povo se humilhar e se arrepender dos teus pecados, do alto eu virei. Oh Deus. E se orar, eu perdoarei. Pai, para que o Senhor sare a nossa terra, Deus, nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, Deus. E não é a nossa terra, Pai, que é o Brasil, Taboão, Cotia, é o nosso coração, Senhor. Sara o nosso coração, porque o Senhor trata o nosso coração como terra, porque é a semente que é lançada, Deus. Pai, porque enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso. As nossas verdades são para nos justificar, Senhor. Mas o Senhor é muito claro na tua verdade. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, amados. Em nome de Jesus.